compartilhar uma palavra com vocês hoje, nessa linha ainda do que nós estamos falando sobre o amor de Deus e as nossas afeições serem aquecidas. Só lembrando você que o objetivo dos nossos cultos de domingo são para que, ao sair do culto, você saia mais apaixonado pelo Senhor do que quando você entrou aqui neste lugar. Amém? Uma coisa que eu estava pensando em relação a esse ponto que nós estamos falando aqui na comunidade, esse ponto de paixão por Jesus. Estava pensando muito que o sucesso da nossa comunidade, o sucesso dos cultos de domingo, não é se os cultos de domingo estiverem cheios. O sucesso da nossa comunidade, o sucesso dos nossos cultos é se cada domingo, cada culto, as pessoas saírem mais apaixonadas pelo Senhor. Isso que é sucesso. Então pode ter 10 pessoas aqui, mas se essas 10 pessoas saírem daqui mais apaixonadas por Jesus do que elas entraram, então nós alcançamos o objetivo. Esse é o verdadeiro sucesso. E eu quero falar um pouco sobre isto nessa noite, sobre o primeiro mandamento. Então você pode abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 22, uma passagem conhecida. Eu creio que muito do que eu vou falar aqui não é novidade, não é algo novo, mas até nós estarmos vivendo isso, nós sempre vamos precisar ouvir isso de novo, tá bom? Mateus capítulo 22, versículo 37. Uma das coisas que me levou, sempre que me leva a pensar nesse texto do primeiro mandamento, é uma exortação que Jesus vai fazer um pouco mais à frente, no capítulo 24 de Mateus. O sermão profético de Jesus, o sermão escatológico, quando os discípulos perguntam para Jesus qual é o sinal da tua vinda, o sinal do fim do mundo, quando essas coisas vão acontecer. E aí Jesus começa a descrever diversos acontecimentos que vão anteceder a vinda dele. Vão surgir falsos mestres, vão surgir falsos profetas, guerras, rumores de guerras. Mas chega a determinado momento do texto que o Senhor Jesus diz assim: mas por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E um dia eu estava lendo esse texto e normalmente eu lia e seguia, passava para frente, mas um dia eu li esse texto e o Espírito Santo fez com que eu voltasse, e aquilo teve um impacto profundo no meu coração, porque o Espírito Santo me fez uma pergunta. Ele disse: quem garante que não é o seu amor que vai esfriar? Porque Jesus, ele está constatando algo, é uma profecia. Então ele diz: por se multiplicar a maldade, o amor de muitos vai se esfriar, e quem perseverar até o fim será salvo. E eu tomei um susto com aquilo, porque afinal nós somos calvinistas e nós cremos na doutrina da perseverança dos santos, que diz que aquele que uma vez foi salvo, o Espírito Santo vai conduzir ele, e ele vai até o final da vida dele permanecer salvo. Mas eu tenho certeza da minha salvação, eu sei que eu sou salvo, eu confio nisso, que o Senhor me salvou, mas 100% de certeza mesmo, total segurança, total garantia, eu só terei no dia do Senhor. Eu só vou ter 100% de certeza disso quando Jesus voltar e eu estiver com Ele. Até lá, o que eu preciso fazer? O que o resto do versículo diz? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então até aquele dia eu preciso perseverar, e eu preciso vigiar, eu preciso cuidar para que eu não me enquadre dentro desse grupo em que o amor vai esfriar, porque Jesus disse que o amor de muitos vai se esfriar. E a partir daquele dia, essa é uma pergunta que eu sempre faço para mim mesmo: Vitor, será que o seu amor está esfriando? E qualquer sinal que eu perceba no meu coração que o meu coração está se esfriando, eu corro para a presença de Deus e falo: Deus, está aqui meu coração gelado, aqueça meu coração, aqueça meu coração. E aquele versículo me causa temor, porque eu não quero que o meu amor se esfrie, e eu não quero que o seu amor se esfrie. Nós não queremos que o amor de vocês se esfrie, e é por isso que nós estamos aqui, para ouvir a palavra, para que o nosso coração seja aquecido. Bom, vamos ler o texto principal que nós vamos usar aqui hoje. Mateus capítulo 22, 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Bom, isso aqui não é novo na Escritura. Moisés já tinha
recebido algo do Senhor parecido com isso. Não terás outros deuses além de mim, mas na frente fala sobre amar ao Senhor com todo o coração. Mas aqui Jesus ele acrescenta algumas informações àquilo que já havia sido dito no Antigo Testamento. Perguntam para ele qual é o maior dos mandamentos e ele responde dizendo que amar ao Senhor com todo o seu coração, alma e entendimento. E no texto de Marcos ainda acrescenta a força, que aqui não tem. Mas aí Jesus fala depois: este é o primeiro e o maior dos mandamentos. Estudando, meditando em relação a isso, quando Jesus fala que amar a Ele com todo o coração, com tudo aquilo que nós temos, como o primeiro mandamento, ele não está dizendo que este é o primeiro e aí depois tem o segundo. Ele não está dizendo só isso, que este é o primeiro e aí depois tem o segundo e aí depois tem o terceiro, o quarto, porque aqui ele fala de um outro mandamento semelhante a esse. Ele fala que existe um segundo mandamento, mas além de estabelecer ordem de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo mandamento, o que o Senhor está dizendo com o primeiro mandamento é que a prioridade número 1 de nossas vidas precisa ser amar ao Senhor com todo o nosso coração, amar ao Senhor com tudo aquilo que nós temos, com tudo aquilo que nós somos. É uma questão de prioridade, de estabelecer como o alvo da sua vida, de estabelecer como o propósito da sua vida. Quantos de nós estabelecemos que amar ao Senhor com todo o nosso coração é o alvo da nossa vida, é o propósito, é a prioridade número 1 da nossa vida? Quantos de nós pensamos que o que eu quero transmitir para os meus filhos é que ele ame ao Senhor com todo o coração dele? Às vezes nós temos muitos sonhos para os nossos filhos. Quero que meu filho seja um grande estudioso, faça uma faculdade, seja uma pessoa bem-sucedida na vida. Mas a prioridade do Senhor é fazer com que nós amemos a Ele com todo o nosso coração. E essa deve ser também a nossa prioridade. Aquilo que nós estabelecemos como o alvo supremo das nossas vidas. Uma coisa que nós precisamos entender, e eu tive um sentimento desse no último culto, nós precisamos entender que a prioridade do Senhor, a prioridade do Espírito Santo é fazer com que você cumpra esse mandamento. O Senhor não está interessado em outra coisa a não ser que você ame a Ele com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Porque quando você não entende que essa é a prioridade número 1 do Senhor na sua vida, você irá confundir a liderança do Senhor. Você não irá entender os caminhos pelos quais o Senhor está te conduzindo. Muitas vezes você não sabe por que diversas coisas estão acontecendo na sua vida, e você não sabe por que o Senhor não te livra daquelas coisas. Porque a prioridade do Senhor nem sempre vai ser livrar você de determinada situação. A prioridade do Senhor é fazer com que você ame a Ele com todo o seu coração. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Você está clamando a Deus por uma cura ou um rompimento financeiro na sua vida. Mas se isso acontecer com você, e isso não servir para que você ame mais a Deus, o Senhor não está interessado nisso. O Senhor não está interessado em te livrar de uma situação se aquilo não for ajudar você a amar mais a Ele. Esta é a prioridade dele. E tudo que Ele vai fazer com você, Ele tem como alvo, Ele tem como objetivo fazer com que você ame a Ele de todo o seu coração. Então, quando nós entendemos isso, nós descansamos na liderança do Senhor e nos caminhos que Ele tem nos conduzido. E nós devemos responder a isso, como? Nos rendendo ao Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando no meu coração, para que eu ame a Ti com tudo aquilo que eu sou. Então eu deixo você trabalhar na minha vida. Amém? Jesus fala aqui sobre prioridade, mas Ele também fala sobre este ser o maior dos mandamentos. Ele não está falando sobre ser o maior de tamanho, mas quando Jesus fala que esse é o maior dos mandamentos, Ele está dizendo que Ele está falando sobre grandeza, Ele está falando sobre valor, Ele está falando que este mandamento é o mandamento maior que existe no sentido de grandeza, no sentido de sucesso, no sentido de valor. Amar a Deus com todo o nosso coração, alma, mente e força deve ser não só o alvo da nossa vida,
mas deve ser a nossa definição de sucesso. O que você considera como grandeza? O que você considera como honra? O que você considera ser algo valoroso na vida de uma pessoa? O que você considera ser valoroso na sua vida? O que você considera ser sucesso na sua vida? Não, quando eu conseguir isso, uma casa, quando eu conseguir educar bem a minha família, quando eu romper nessa área ministerial, quando acontecer isso e isso na minha vida, aí sim eu vou ser um cara bem sucedido. Quando eu conseguir isso, aí sim eu vou obter grandeza. Isso é valor para mim. Então aqui Jesus ele está dizendo o que é grandeza, o que é valor. E grandeza, valor, sucesso para o Senhor não está em nada daquilo que nós fazemos ou naquilo que nós conquistamos. Sucesso e grandeza para o Senhor é com que nós amemos a Ele de todo o nosso coração. Ele está definindo o que é grandeza, mas muitas vezes não é esta definição de grandeza que nós temos, não é essa definição de sucesso que nós temos, porque nós não colocamos nem isso como um alvo a ser atingido. Quando nós levantamos, quando nós acordamos pela manhã, será que o nosso pensamento é: Deus, como eu posso te amar mais no dia de hoje? Senhor, como eu posso ensinar os meus filhos a te amar mais no dia de hoje? Senhor, como eu posso conduzir e ajudar os meus irmãos a te amar mais no dia de hoje? Irmãos, não adianta de nada nós conquistarmos muitas coisas na nossa vida. E eu falo para mim mesmo, não adianta nem eu ser um bom pregador, eu ser um bom líder, isso não é a definição de sucesso. Eu posso educar bem os meus filhos, eu posso ter um casamento super feliz, eu posso ter uma casa própria, eu posso ter faculdade, eu posso ter muito dinheiro, eu posso ter sabedoria, mas se eu não amar ao Senhor com todo o meu coração, eu fracassei. Sucesso é amar ao Senhor com tudo aquilo que nós temos. E você pode ser pobre, não ter faculdade, não ter casado, não ter conquistado um monte de coisas na sua vida, mas se você amar ao Senhor com todo o seu coração, você é alguém bem sucedido. Você é alguém que conquistou e alcançou grandeza e valor, porque é isso que o Senhor diz que é sucesso. Nós precisamos redefinir na nossa mente o que nós consideramos prioridade, o que nós consideramos sucesso, o que nós consideramos ser o alvo das nossas vidas. E eu quero fazer desse mandamento o alvo supremo da minha vida. Por quê? Porque o Senhor quer fazer isso. Esta é a prioridade do Senhor. É para isso que o Senhor está trabalhando. Devemos estabelecer que o nosso sonho principal, nosso objetivo, nosso alvo de vida, nossa definição de sucesso será zelar pelo primeiro mandamento. A decisão mais importante da nossa vida é tornar o amor a Deus nossa principal prioridade. Amém? Existe apenas uma pergunta que Jesus vai fazer para você no último dia. A única pergunta que Jesus vai fazer para você é: você me ama? Você me ama com todo o seu coração? Você me ama com toda a sua mente? Você me ama com toda a sua alma, com toda a sua força? Essa é a única pergunta que Jesus vai fazer para nós no último dia. Ele não vai perguntar como foi sua vida financeira, se você teve muito dinheiro ou não, se você teve bons relacionamentos ou não, se você cuidou de pessoas ou não, se você desenvolveu o seu ministério ou não. Tudo isso é importante, mas tudo isso é secundário. A única pergunta que Jesus vai fazer para você é: você me ama? A mesma pergunta que ele fez para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Nós precisamos focar nisso. Nós precisamos estabelecer que isso será o nosso alvo supremo de vida, que nós vamos trabalhar para isso, que tudo que nós fizermos da nossa vida tem como objetivo isso. O meu trabalho, eu não trabalho simplesmente para trabalhar, eu trabalho porque isso está me fazendo amar mais o Senhor. Eu não faço nada simplesmente por fazer, mas eu faço porque isso está me ajudando a amar mais ao Senhor.
E existe um ponto que o Espírito Santo tem falado comigo sobre amar ao Senhor com toda a sua mente. E eu tenho pensado o quanto eu não amo ainda o Senhor com toda a minha mente. Amar o Senhor com toda a sua mente basicamente é alimentar a sua mente com coisas que vão te levar para mais perto de Deus. Alimentar a sua mente com coisas que vão fazer com que você ame mais ao Senhor. Não alimentar a sua mente com um monte de bobagens, com luxúria, com cobiça. Tem um texto, você não precisa abrir, em Jó capítulo 31, versículo 1, ele diz: eu fiz um pacto com os meus olhos, porque eu deveria olhar para uma jovem mulher. Então Jó está dizendo que ele não vai olhar para qualquer coisa. Ele fez um voto com os olhos dele, e que ele só olharia para coisas que o aproximassem do Senhor. Porque por meio daquilo que nós olhamos, a nossa mente é alimentada. E muitas vezes nós enchemos a nossa mente com muitas coisas que não nos aproximam do Senhor, que não nos faz amar mais a Deus. Basicamente nós precisamos encher a nossa mente com a palavra do Senhor. Nós precisamos voltar a decorar textos bíblicos. Nós precisamos voltar a recitar a Bíblia, a salmodiar. Faça esse desafio. Eu quero encher a minha mente com a palavra do Senhor. Eu quero ler, eu quero decorar capítulos. Eu quero decorar livros inteiros da Escritura. Eu quero que a Bíblia seja o meu entretenimento. Não vou encher minha mente de bobagens de Netflix, de um monte de coisas, de vídeos no YouTube. Nada disso é errado, mas o quanto você tem amado ao Senhor com a sua mente. Pense agora, olhe para a sua mente, se é que isso é possível. Faça uma porcentagem aí na sua mente do quanto de conteúdo que tem aí dentro que ajuda você a amar mais ao Senhor, e o quanto de informações que você tem aí que são informações sem utilidade nenhuma, e o quanto na sua semana você tem alimentado a sua mente com coisas que vão te aproximar do Senhor, porque isso significa amar ao Senhor com toda a sua mente. E eu quero fazer esse exercício. Essas são as duas áreas que eu mais quero crescer: amar ao Senhor, como eu disse, com as minhas forças, com os meus recursos, com o meu serviço, e amar ao Senhor com a minha mente. Eu quero fazer um voto com os meus olhos. Não quero olhar qualquer coisa, não quero alimentar a minha mente com coisas que não vão me edificar, com coisas que não vão me fazer amar mais o Senhor. Você pode estabelecer aí um crivo, estabelecer algo que você vai julgar as coisas. Isso que eu vou ver vai me ajudar a amar mais o Senhor. Depois de eu fazer tal coisa, depois de eu assistir, depois de eu ver tal coisa, isso vai me ajudar a amar mais o Senhor. Eu vou chegar mais perto de Deus depois disso. Então, nós precisamos pensar sobre isso e amar ao Senhor com toda a nossa mente. Essa é a prioridade do Senhor, essa deve ser a nossa prioridade. Isto é grandeza e isto é sucesso. Amém? Mas, agora nós vamos caminhar para uma outra parte, porque muitas vezes isso não é fácil. Quer dizer, não é nada fácil amar ao Senhor com todo o nosso coração. Isso aqui é algo impossível, humanamente falando. Então, para nós entendermos e para nós correspondermos em obediência a esse mandamento de amar ao Senhor com todo o nosso coração, alma, mente e força, nós precisamos entender que a única coisa que levou Deus a pedir que nós amássemos Ele com todo o nosso coração é porque Ele nos ama com todo o coração dEle. Ele nos ama com toda a força dEle, com toda a mente, com toda a alma do Senhor. E aqui está uma chave para nós começarmos a amar ao Senhor com tudo que nós somos. Nós precisamos entender o quanto Deus nos ama. Nós precisamos entender o tamanho do amor de Deus para conosco. Abre comigo em João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 9. Jesus disse assim. Gente, só uma coisa antes da gente ler esse versículo aqui. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Todo mundo concorda com isso? Amém. Que bom.
A Bíblia é a verdade, ou seja, ela é a definição da realidade. A Bíblia é o livro que nos ensina o que é a verdade. Isso independente daquilo que você sente ou daquilo que você deixa de sentir. Isso independente da sua experiência com aquilo que a palavra, com aquilo que a Bíblia está dizendo. Amém? Todos concordam com isso? Que a Bíblia é a verdade, que o que está escrito nesse livro é verdade, independente do que você sente, do que você deixa de sentir, ou independente do quanto você está experimentando e vivenciando as palavras desse livro. Esse livro não deixa de ser verdade, se a nossa experiência ainda não está conforme esse livro diz que ela deveria estar. Se existe algo errado, é com a nossa experiência e não com esse livro. Dito isso, nós vamos ler esse versículo, tá bom? Só para estabelecer uma base, vamos lá. Jesus está dizendo: como o Pai me amou, assim também eu os amei, permaneçam no meu amor. Jesus está dizendo que o mesmo, exatamente, da mesma forma que o Pai ama o Filho, que Deus Pai ama Jesus, é o mesmo amor que Ele ama você. A mesma intensidade do amor do Pai pelo Filho, a mesma força, as mesmas afeições que Deus Pai sente pelo Filho dele, Jesus, é o que Ele também sente por você. Agora, para nós é difícil imaginar isso, por quê? Porque Jesus é o Filho perfeito de Deus. Jesus nunca pecou, Jesus não tem pecado. Então você pensa, não, amar Jesus deve ser muito fácil. Para o Pai amar Jesus com todo o coração dele, é tranquilo. Agora eu, com todos os meus pecados, com todas as minhas falhas, com toda a minha limitação, com todo o meu amor que não é nada perfeito pelo Senhor, acreditar que o mesmo amor que o Pai ama ao Filho dele, Jesus, é o amor que Ele me ama, como nós temos dificuldade de acreditar nisso. Mas esta é a verdade. O mesmo amor que Deus Pai ama Jesus Cristo, o Filho eterno dele. Imagina que esse amor que o Pai tem pelo Filho não começou quando o mundo foi criado. Antes da criação do mundo, Pai, Filho e Espírito Santo já habitavam, já existiam em perfeita comunhão, em perfeito amor. Antes de existir pecado, já existia o amor do Pai pelo Filho, um amor que é independente de qualquer coisa, um amor que nós nem conseguimos mensurar o tamanho, mas Jesus está dizendo que esse mesmo amor é o amor que Ele nos ama, e nós precisamos receber revelação disso, porque quando nós entendermos isso, o tamanho do amor de Deus sobre as nossas vidas, nós vamos conseguir corresponder e amá-lo de volta. O Senhor, Ele não consegue nos amar menos, nem consegue nos amar mais. O Senhor só consegue amar de uma maneira, e é 100%. Deus não consegue, está entendendo isso? Que Deus não consegue te amar mais do que Ele te ama hoje. Você está entendendo que mesmo se você fizer devocional a semana inteira, você estiver voando, mesmo que você está lá ajudando os pobres, participando de tudo na igreja, o amor de Deus por você não vai aumentar, porque hoje Ele já te ama com toda a capacidade que Ele tem de te amar, 100%, independente de qualquer coisa que você faça, independente dos seus méritos. E mesmo que você passe a semana inteira, e isso é mais escandaloso ainda, mesmo que você passe a semana inteira sem fazer devocional, sem orar, sem ler a Bíblia, passou a semana inteira carnal, brigando com o marido em casa, xingando, mesmo assim, o Senhor não te ama menos do que Ele já te ama hoje, porque Ele te ama com tudo o que Ele tem,
Ele te ama 100%. O amor dele não diminui, o amor dele não aumenta, porque ele já te ama da mesma forma que ele ama o Filho dele, Jesus. O Filho dele perfeito. E ele nos ama da mesma forma, mesmo com todas as nossas imperfeições. E a forma como nós enxergamos a Deus, a forma como nós entendemos as afeições de Deus por nós, vai determinar se em nosso momento de fraqueza, se em nosso momento de pecado, nós vamos correr para Deus, ou nós vamos correr para longe de Deus. A sua visão de Deus, a sua visão dos sentimentos de Deus ao seu respeito, vão determinar se no seu momento de fraqueza, você vai se afundar mais ainda nele, ou você rapidamente irá se arrepender e correr de volta para o Senhor. Gente, o Senhor não está irado com você, o Senhor não está bravo ou zangado com você, o Senhor não fica de mau humor por causa da nossa imaturidade, o Senhor não fica de mau humor por causa do nosso amor imaturo. O que o Senhor odeia e o que o Senhor abomina é rebeldia de coração. Mas quando nós erramos, quando nós falhamos por causa da nossa imaturidade, porque nós estamos num processo, numa caminhada, o Senhor não fica zangado conosco. Você já viu, e a gente já falou sobre isso aqui, você já viu algum pai, onde o seu filho está aprendendo a andar, e aí o filho tropeça, o pai xinga o filho? Mas que idiota, não sabe andar ainda. Poxa, uma criança, ele não fica zangado, pelo contrário, ele ajuda a levantar, ele encoraja, e ele fala: filho, continua andando. Esse é o nosso Deus. Se os seus erros são por causa do seu amor imaturo, se você é alguém que está lutando para andar em santidade, se você é alguém que está lutando contra o pecado, e você cai, e você falha, o Senhor está ali para te levantar e não para apontar o dedo na sua cara. Agora, se você é rebelde de coração, se você tem um coração duro, que não se arrepende, você precisa se arrepender rápido. Você precisa se arrepender rápido. O Senhor é paciente com os imaturos de coração, mas Ele abomina rebeldia, Ele abomina corações que não se arrependem. Nossa maior necessidade emocional como seres humanos é a certeza de que Deus se deleita em nós, mesmo em nossas fraquezas. Não saber que Deus te ama faz com que você corra e busque aprovação em outras coisas. Busque suprir suas necessidades emocionais em relacionamentos, em afirmação, em status, em outras pessoas. Gente, de verdade, a melhor coisa do mundo é saber que você é amado por Deus. Quando você sabe que você é amado por Deus, um peso sai das suas costas. Você para de exigir coisa dos outros. Você para de querer chamar atenção para si mesmo. Você para de sufocar as pessoas nos relacionamentos. Você para de procurar status para você. Você para de querer chamar atenção. Resumindo, você para de encher o saco. Por quê? Porque você tem um amor do Deus do universo sobre você. E eu vejo diversas pessoas que estão com um desgaste emocional profundo, porque elas estão buscando satisfação em outros lugares que não é no amor de Deus. Quando nós entendemos o tamanho do amor de Deus sobre as nossas vidas, um peso é tirado das nossas costas e a nossa vida começa a fluir. Você se torna uma pessoa mais leve, você se torna uma pessoa que consegue falar: não, está tudo bem, Deus me ama, está tudo bem, não, o ciclano te ofendeu, não, está perdoado, está tudo bem, o Senhor me ama. Eu não vou guardar amargura no meu coração, porque eu tenho o amor do Pai sobre mim. O mesmo amor que Ele ama Jesus é o amor que Ele me ama. O que mais eu quero? O que mais eu quero da minha vida? Sabendo que o mesmo amor que Deus ama Jesus é o amor que Ele também me ama. Quando nós descobrirmos isso, nós não vamos precisar de mais nada. Nós não vamos mais buscar em outras pessoas aquilo que só o Senhor pode nos dar. Nós não vamos mais buscar em lugar nenhum aquilo que só o Senhor pode nos dar. Mas isso já é realidade, ou pelo contrário, isso já é verdade.
O Senhor já te ama. Você nem precisa fazer nada. Você só precisa aceitar o amor de Deus sobre a sua vida. Você não precisa... Não, mas primeiro eu tenho que resolver aquilo. Aí quando eu resolver aquilo, aí beleza, aí eu consigo aceitar que Deus me ama da mesma forma que Ele ama o Filho. Não, hoje o Senhor já ama você da mesma forma que Ele ama o Filho dele, Jesus. Amém? Nós vamos ler um texto para concluir, está lá em Lucas capítulo 15, e eu não sei porquê, mas muitas vezes a gente pensa que essa parábola do filho pródigo essa é parábola para o novo convertido. Eu já tenho não sei quantos anos na fé e essa parábola aí não é para mim, eu tô com Jesus. Se essa parábola é só para novo convertido, a gente pode arrancar essa folha da Bíblia e não precisa mais ler, né? Porque talvez está pensando, nossa, essa parábola eu já conheço tanto. Aí que está o problema. Nós estamos muito familiarizados, às vezes, com o texto e perdemos o que aquele texto quer nos transmitir, o que Jesus queria transmitir com esse texto. Eu duvido, eu não creio que o que Jesus estava querendo transmitir com essa parábola era falar sobre o filho que estava perdido. Porque muitas vezes essa é a ênfase. O filho que estava perdido. Provavelmente no subtítulo aí da sua Bíblia está a parábola do filho pródigo, a parábola do filho perdido. Mas eu creio que o objetivo de Jesus ao contar essa parábola é revelar o caráter de Deus Pai, é revelar o caráter dele mesmo. Então, quando nós aproximarmos essa passagem, nós precisamos pensar quem Deus é, segundo essa parábola, quais as características, quais os atributos, qual é a parte do caráter de Deus que está sendo revelado aqui nessa passagem. E eu quero que a gente leia junto aqui. Versículo 11, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Uma pausa aí. Eu não sei você, né? Mas normalmente eu às vezes faço o seguinte comentário, que está errado. Mas por causa da nossa carnalidade, muita gente fala assim: ah, tá vendo fulano? Agora que se ferrou, aonde que ele vem? Na igreja. Agora que ele se ferrou, ele quer voltar. Agora que está tudo ruim na vida dele, ele está... Gente, que comentário mais estúpido é esse? Mas é lógico. É a melhor coisa que ele faz da vida dele, é quando ferrar tudo, ele vir para a igreja, ou ele ir para o Senhor. Nós deveríamos, pelo contrário, ficar muito feliz quando alguém faz uma coisa dessa, e não jogar na cara da pessoa, né? Agora que sua vida está ferrada, você vem pedir ajuda, né? Sim, com certeza. Pelo menos a pessoa voltou. E aqui a passagem diz que esse filho, ele cai em si e ele começa a bolar já um discurso que ele vai falar quando chegar lá na casa do pai. Ele precisa se justificar para o pai dele, na mente dele. E aqui eu quero contar com você quantas coisas ele diz que vai falar para o pai. Ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti. 1, não sou mais digno de ser chamado seu filho. 2, não trate-me como um dos teus empregados. 3 coisas. Então ele faz o plano dele ali e vai se aproximando da casa do pai, arrependido. Versículo 20. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Olha que lindo isso, gente. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. O que isso fala para você a respeito de quem é Deus? O filho ainda estava longe, e diz que o pai o viu, mesmo ele estando longe.
para mim mostra que o pai estava ansioso esperando a volta daquele filho. É como um pai que todo dia ia na porteira e ficava olhando. Será que é hoje que meu filho vai voltar? Será que é hoje que ele vai voltar? Porque diz que ainda longe o pai o viu, o pai estava pensando nele, o pai estava olhando, procurando, esperando o momento em que aquele filho iria voltar. Esse é o nosso Deus, que nós, antes mesmo de nos achegarmos a Ele, já está olhando para nós e esperando a nossa chegada. O desejo do Senhor de nos encontrar, muitas vezes, é muito maior do que o nosso desejo de encontrar com Ele. Irmão, quando você chega no seu quarto para orar, o Senhor já está te esperando ali há muito tempo. Quando você vem aqui nessa reunião, o Senhor já está aqui há muito tempo, esperando para ouvir as nossas vozes, cantar a Ele juntos. Ele é o Pai que olha de longe e vê o Filho voltando. E continua, e cheio de compaixão. Lembra que eu estava falando? Deus não consegue amar de outra forma. Deus não consegue sentir de outra forma se não for 100%. Aqui diz que o Pai estava cheio de compaixão. O Pai estava transbordando de compaixão. As afeições do Senhor em relação a nós são completas, são cheias. Não é algo pela metade, não é algo duvidoso, não é algo que nós precisamos desconfiar, é algo sincero, é algo puro, é algo verdadeiro. Esse pai estava cheio de compaixão, o olhar dele de longe pelo filho não era de desaprovação, era um olhar cheio de compaixão. E aqui ele continua, correu para o seu filho, abraçou e o beijou. Se fosse eu, mas esse moleque ia tomar uma surra. Mas o nosso coração é duro. O irmão pisou no seu pé, no seu calo, você perdoa, mas você deixa ele escanteio ali um tempinho, deixa ele no gelo, dá uma ignorada um tempo tem que conquistar meu amor de volta. É ou não é, gente? Estou falando aqui só eu? Tudo bem, ok. Mas esse pai, ele não passa nem perto disso, gente. Ele vê o filho e ele sai correndo em direção ao filho. Ele nem espera o filho no portão. Ele abre a porteira e sai antes mesmo do filho chegar. E ele se lança e abraça e beija o filho. Esse é o nosso Deus, que não espera você nem chegar. Ele vai ao seu encontro. E aqui quando ele abraça e quando ele beija o filho, ele está falando, está tudo bem. Está tudo bem. Relacionamento restaurado. O meu amor por você é o mesmo quando você saiu aqui de casa, não mudou, não mudou. No dia que você saiu eu te amava com muita compaixão, com todo o meu amor. Você ficou todo esse tempo fora e agora que você está voltando, o meu amor é o mesmo. E ele abraça e beija o filho e recebe o filho em casa. E aí o filho começa, olha só, por que eu pedi para a gente contar? O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos, depressa, traga a melhor roupa, vista nele, coloque um anel no seu dedo e um calçado no seu pé. O pai não espera o filho terminar de falar tudo que ele tinha planejado. Ele interrompe o filho antes disso. Pega uma roupa, bota uma roupa nele, bota uma sandália nele, porque ele é meu filho, ele não é um escravo. Quem não usa sandália é escravo. Bota um anel no dedo dele, e esse anel diz respeito à autoridade. Tinha um símbolo que simbolizava o pai. Você é meu filho, a mesma autoridade que eu tenho, você também tem. E o filho não consegue nem terminar o que ele tinha. Das 3 coisas que ele tinha planejado, ele fala só 2. Porque o amor do pai interrompe ele e ele recebe o filho de volta e bota o filho no mesmo lugar que ele estava quando saiu. Não teve que pagar penitência, irmão. Você não precisa pagar penitência também. O Senhor não está imputando isso em cima de você, e muitas vezes você mesmo coloca isso sobre você, que eu errei, eu caí, agora eu preciso fazer várias coisas para conquistar o amor de Deus de volta. Não! O amor do Senhor por você é o mesmo, não muda. O amor de Deus por você é inabalável.
Não interessa o que você fez, o que você deixou de fazer. O Senhor quer que você volte logo. Quando você pecar, irmão, quando você errar, se arrependa rápido e corra para o Senhor. Não demore. O Ângelo comentou semana passada que você está tanto tempo sem ler a Bíblia, que aí quando você vai ler a Bíblia você não consegue porque você está condenado de tanto tempo que você está sem ler a Bíblia. Irmão, não precisa disso. O Pai está olhando no portão, esperando você só cruzar a esquina para Ele correr e te abraçar. Esse é o nosso Deus. E quando nós recebermos revelação desse amor, nós vamos conseguir responder a Ele, amar a Ele com todo o nosso coração. Eu sinto que existe muita cura para ser liberada nos nossos corações. Eu sinto muita compaixão em relação a isso. O Senhor quer curar nossas feridas, o Senhor quer curar nossos ressentimentos, o Senhor quer curar nossas amarguras, o Senhor quer te dar uma boa vida. Isso é verdade, mas boa vida, entenda-se, ser amado por Deus. O Senhor quer te dar sucesso, mas sucesso, entenda, ser amado por Deus e amar o Senhor de todo o seu coração. Deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa viver amargurado, você não precisa viver em tristeza, você não precisa viver sozinho, você não precisa viver amarrado em pecados, você não precisa viver em carnalidade. O amor do Senhor é suficiente para nos dar uma vida plena, para nos dar uma vida livre, liberta de qualquer tipo de sentimento, de qualquer tipo de pensamento que não seja os pensamentos de Deus. Eu quero te dizer uma coisa que eu já disse, mas Deus ama você. Não só ama, Ele gosta de você, Ele gosta da sua companhia. Você é o deleite do Senhor. As mesmas palavras que Ele falou para Jesus Cristo: Tu és meu Filho amado, em quem tenho alegria. E deixa eu te falar uma coisa, uma exortação: não fuja dessas palavras, não fuja dessas palavras. Enquanto eu falo essas palavras, estão se esquivando dessas palavras, estão querendo fugir dessas palavras, estão fingindo que essas palavras não é com ela, é com você mesmo. Receba essas palavras, receba as afeições do Senhor sobre a sua vida, aceite o amor de Deus, aceite o abraço do Pai, não relute, se entregue, não existe nada para você pagar, tudo já foi pago na cruz. Abrace o sacrifício de Jesus.